O tema para esta nossa conversa é o Orçamento Municipal da Câmara de Odivelas para o ano 2016. Connosco temos José Maria Pignatelli, deputado do CDS, e à conversa sobre o orçamento temos várias questões, todas elas muito relevantes. Eu começava por colocar uma questão em que o José Maria Pignatelli disse que o documento, o Orçamento de 2016, tinha mérito, era mais cauteloso, um orçamento que cresceu 2,16, relativamente ao ano passado, fixou-se em 84,789 milhões de euros. E como disse atrás, o que é que mudou? Com esta nova gestão, o orçamento, segundo as suas palavras, é mais cauteloso. O que é que mudou com este orçamento para 2016? Viva, muito obrigado por esta oportunidade. O que mudou é que no fundo projeta-se obra se houver dinheiro do plano de desenvolvimento regional consubstanciado naquilo que se é vulgar chamar Estratégia Portugal 2020. E eu já explico. Portanto, dizer que obra vão haver fundamentalmente duas obras importantes. Uma que é uma unidade de saúde, finalmente, da cidade de Odivelas, que, como sabe, deixou de a ter há cerca de 4 anos, para o que está cabimentado 1,668 milhões de euros, dos quais 70% a Câmara há de ser ressarcida pela Administração Central, a quem devia caber o pagamento da obra por inteiro. Ainda assim, para que isto existisse, a Câmara teve que chegar a este protocolo e a este acordo com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, em que comparticiparia com 30%, seria, por assim dizer, a dona da obra, fiscaliza a obra, é a autora, ou será a autora do projeto e será também encarregue de todas as acessibilidades e arranjos exteriores da obra. Bom, portanto, esta é uma obra que está no orçamento de 2016, que deverá começar e que nada nos indica que não irá acontecer. Que não aconteça. A esta obra junta-se uma outra, ou melhor, 3 obras dentro de uma circunstância a que um projeto que se chama Reabilitar para Arrendar. Trata-se de uma linha de financiamento a 30 anos, com uma carência de 10 anos. Esta linha de financiamento vai servir para reabilitar a parte exterior e consolidar o edifício da Quinta do Espírito Santo, conhecida por Quinta do Espírito Santo, no centro da cidade de Odivelas. Vai servir para reabilitar em Caneças a Quinta das Águas Férreas e, como eu disse no debate, oxalá que também a Capela de Santo António, que está em condições de grande degradação e que faz parte, está na orla da Quinta. E a outra obra é uma construção de novo do Centro Interpretativo das Águas de Caneças. À parte desta obra, sabemos também que, e consta no orçamento, que se iniciarão as obras de reabilitação de 18 fogos da Câmara Municipal. 18 fogos sociais. Sociais, para rendimento social. Ora, além disto, o orçamento mostra-nos, como eu já tinha dito, as obras que deviam ter sido iniciadas este ano e que não foram, mas, portanto, com pequenas rúbricas. E como foi explicado pela administração da Câmara, elas dependem, no seu todo, da atribuição ou não, portanto, desses fundos comunitários, que eu, enfim, uma opinião muito pessoal, tenho dúvidas, tanto mais que esta Assembleia Municipal já esteve presente o primeiro secretário executivo da administração da área metropolitana de Lisboa, o engenheiro Demétrio Alves, que veio fazer uma apresentação sobre estes fundos, estes fundos de desenvolvimento regional, e foi perceptível que Odivelas terá grande dificuldade em ver satisfeitas este conjunto de candidaturas. Outra questão ainda, e antes de, permita-me apenas muito rapidamente, que este orçamento também não nos traz, é uma abordagem à vertente sul. Portanto, o que foi no ano anterior e este ano muito falada na Câmara Municipal, que motivou até a apresentação, duas apresentações. ou duas apresentações sobre
enfim, estudos que têm sido, as avaliações que têm sido feitas para a reconversão das auges na vertente sul, muito sustentadas em cima de um trabalho meritório feito pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E que esses estudos vão continuar, vão ser aprofundados, mas será? Aqui Não há verba, não é? pode não haver verba. Aliás, curiosamente, essa é mais uma das verbas, é mais um dos trabalhos que foi inserido neste plano de obras, ou seja, neste plano de candidaturas à Estratégia 2020. Mas eu quero crer que os estudos e as análises vão continuar, porque é muito importante que se termine, que se feche esse ciclo de avaliação daquilo que existe na vertente sul. É necessário monitorizar a evolução que os terrenos e os demais análises têm sido feitas. Exatamente, numa zona altamente instável e conforme, aliás, o estudo revela, penso que até nos deve preocupar a todos sobre o futuro. Aliás, aqui abro um parênteses para lhe poder dizer que eu sou, como o António Tavares e muitos municípios sabem, sou um fervoroso adepto de que há coisas que provavelmente não se podem requalificar e então, se não é para requalificar, é para construir de novo. Enfim, eu sei que não há dinheiro, mas a estratégia terá que ser passa um bocado por aí. Não se pode reabilitar aquilo que não é reabilitável. E na vertente sul há casos concretos que nos demonstram que a reabilitação é extraordinariamente difícil, até porque depende alguma dela da intervenção dos próprios proprietários. Na refundação? Exatamente, e que isso tem custos tão elevados que nem os proprietários seguramente terão disponibilidade financeira para fazer. além das zonas que nem atividade agrícola podem ter e que têm lá casas. Essas zonas, então, exatamente. A questão ainda é superior. Eu penso que isso é um tema que nos deve preocupar. E havemos de ter uma conversa específica sobre isso. Sim, e até provavelmente trazer aqui alguns convidados que nos possam, até de uma forma técnica, enriquecer esse debate. Sim, sim. Ora bem, outro dos assuntos que pode complicar este orçamento, das situações que pode complicar, é a resolução da PPP Odivelas Viva. Se, como algumas hipóteses avançam, que esta resolução da Odivelas Viva será no ano 2016, ora, isso vai implicar um aumento das responsabilidades e uma concretização do que implica, digamos, a internalização de tudo o que é os valores a pagar pela Odivelas Viva. Isto explicado lá para casa de uma forma mais simples, o que é que pode querer dizer? Temos aqui mais um problema. Temos um problema. Eu até, aliás, pegando aí, teria que vir aqui um bocadinho atrás. O orçamento destes 84,789 milhões de euros incluem 18,3 milhões como receita, a ser receita, que provavelmente vai continuar a não ser receita, que é a célere verba da instalação do município, que já perdura há alguns anos, que a Câmara perdeu em primeira instância judicial, recorreu para a relação e ainda não veio o acórdão, a decisão. Ora, sendo certo que a lei das execuções orçamentais para as autarquias locais obriga claramente a que haja uma execução orçamental de 85%, se nós pegarmos neste valor de 18,3 milhões, percebemos que isto significa 21,4% do orçamento. Ora, para executar 85%, temos aqui um delay de 15% e não de 21,4%. Portanto, temos aqui esta dificuldade que poderá ser agravada com uma outra dificuldade, que é a dificuldade do aumento do endividamento real da Câmara Municipal. Porquê? Por via da internalização da Odivelas Viva e, portanto, dos encargos que essa público-privada tinha. Sendo certo que hoje a Câmara Municipal paga 49% desses encargos, vai ter que assumir a totalidade desses encargos. E porquê? Porque, explicando muito rapidamente, foi uma decisão da Inspeção-Geral de Finanças e do Tribunal de Contas relativamente àquilo que se passava na Odivelas Viva, em que estas instituições da Administração Central decidiram-se pela alienação, ou seja, a Câmara teria que alienar a sua parte. Ora, isso implicaria alienar o pavilhão multiusos e a escola básica e jardim de infância dos empréstimos. Ora, então a Câmara, respondendo a isto, pensou de uma outra maneira, que aliás
levou, enfim, porque no fundo é um mal menor, levou o apoio por unanimidade dos representantes políticos no Conselho, que é a Câmara, pelo valor nominal que será, e agora vamos aqui qualificar em termos de custos, na ordem dos 27.500 euros, adquire as ações à parte privada, aos 51%. Isto é a proposta que foi feita para a Câmara. Portanto, a Câmara fica totalmente proprietária da Odivelas Viva, na condição de extinguir a empresa, tal como fez com a Malaposta, e internalizar, entre comas, porque estamos a falar de uma sociedade comercial, indiretamente os encargos. E quais são esses encargos? Esses encargos, na base, é para já e desde já, para além de todas as despesas inerentes ao funcionamento do pavilhão, da escola, às prestações que aqui vão desaparecer, significa claramente para já um endividamento muito perto dos 22 milhões de euros. No fundo, o empréstimo que foi pedido na altura, por volta de 2009, à Caixa Geral de Depósitos. Ora, a Câmara Municipal, e aí bem, já negociou, inclusivamente, havendo esta possibilidade, já teve o cuidado até, segundo a comunicação do Sr. Presidente, já negociou ou pré-negociou com a Caixa Geral de Depósitos reduzir o spread de 3,25% para 2% e isentar este empréstimo de comissões de gestão, que ainda assim eram parecendo que não, inapesável, eram 0,2% trimestrais, mas ainda assim, apesar de parecer pequeno, é um valor... É dinheiro. Isto significa uma poupança em 30 anos, ou no período de 30 anos, significará uma poupança de 15 milhões de euros e sensivelmente entre 1,5 milhão de euros de encargos anuais efetivos para a Câmara. Mas o que interessa é que, para efeitos de contas, este é mais um endividamento da Câmara e que, a acontecer, e se o Tribunal, aliás, a questão hoje, segundo o que nos foi comunicado, é fundamentalmente uma questão que passa pelo Tribunal de Contas, e se o Tribunal de Contas, enfim, conseguir aprovar isto, levantam-se questões do ponto de vista jurídico que não interessa para aqui, mas se aprovar isto, terá que haver aqui uma retificação orçamental, porque este endividamento vai ter que entrar na totalidade na Câmara Municipal. Parece-nos que cada item que nós falamos complica mais a situação financeira. Complicando é, no entanto, António Tavares, no meu ponto de vista pessoal e no ponto de vista do CDS, é o mal menor, porque não se perde o património, garante-se o património, como sabe, sobretudo onde estão as edificações, a Câmara recebeu dinheiro por cedência num determinado prazo de anos e a Câmara passa a ser, de novo, detentora de todo este património e, enfim, apesar de tudo, é um mal menor, porque a Câmara já tem despesas com o património que as tem pago e, portanto... Ok, vamos a um outro ponto relevante. A Câmara de Odivelas anunciou em reunião de Câmara e em Assembleia Municipal que estava a negociar a utilização, portanto, e a gestão do monumento do Ex Libris, do Mosteiro de Odivelas. Mosteiro de Odivelas, que toda a gente também sabe que até há pouco tempo alojava o Instituto de Odivelas. Há várias ideias, até se falou num concurso de ideias. É um monumento nacional e, digamos que a gestão da Câmara, o assumir da Câmara pela gestão do monumento nacional implica para já, e segundo contas, que alguns já fizeram, 16 milhões de euros. É mais uma verba que a Câmara vai ter que sustentar. Qual é a sua opinião sobre isto? Eu acho que primeiro vale a pena aqui explicar uma questão. Ora bem, o que a Câmara, enfim, agora aqui nos eventos que já aconteceram, no entretanto, foi dado como dado adquirido que a Câmara Municipal ficará, no fundo, com o usufruto temporário do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, que está, e desde já também importa explicar isto, que é enorme, um edificado enormíssimo, com algum valor patrimonial ímpar, mas que está num terreno com sensivelmente 6 hectares em pleno coração da cidade. Agora, importa explicar isto, como é que isto funciona. Bom, e isto não é líquido que possa acontecer. A Câmara incitou negociações para poder chamar a si, durante o período de anos, que a Administração Central atribuir
à Câmara portanto, permitir que a Câmara faça essa gestão e que utilize este equipamento, este espaço, enfim, como bem entender, relativamente. Ora bem, o que a Câmara está a fazer é negociar isso com o proprietário, que é o Ministério da Defesa, e com o Ministério das Finanças. E isto poderá acontecer, ou deverá estar a acontecer, até por iniciativa do Ministério das Finanças. Até porque, ao que me parece, neste momento, passado o dia 30 de novembro, o Exército deixou de fazer a gestão direta. Neste momento estamos num limbo em que ninguém é responsável pela gestão do edifício. Será? Bom, para já é assim, daquilo que me foi dado a perceber e a ver no terreno, ainda há militares que estão dentro do Instituto, okay. Aliás, porque há algum espólio que está a ser retirado, não será okay, todo, tá mas há algum espólio. Mas vindo aqui à parte de trás e à parte fundamental, o que nós percebemos é que, vamos lá ver, a legislação, e aqui é uma questão analítica, é uma questão de interpretação, não permite passar património nacional ou monumental público da Administração Central para as autarquias. Local. Bom, então qual é a ideia? A ideia é ceder o espaço para a utilização ou para a gestão municipal por um determinado número de anos. Um número de anos desses que está diretamente ligado à ideia de investimento, ou seja, ao montante que a autarquia se propõe investir na infraestrutura, portanto, para que se possa avaliar dessa possibilidade e do número de anos que se fará, que a Administração uma indexação central entre o valor a investir e o número de anos que podem ter a gestão. A cedência, podem ter a gestão, a cedência da propriedade. Ora, se o António Tavares me pergunta se eu acho bem, enfim, poderei achar que sim, dependendo do que é que está, se há alguma coisa que possa concorrer com isto, se há algumas ideias melhores, não sei, não estou na Administração Central, desconheço o que é que foi feito ou o que é que aconteceu e as conversações que poderá ter havido entre o Ministério da Defesa e das Finanças com outras partes interessadas. Parece-me, de certa forma, positivo. Agora, o que me parece que é estranho é que se diga que se vai, e portanto, que se comprometa a investir 16 milhões de euros, ainda que não se sabem por quantos anos, porque nós não conhecemos o proforma, ou seja, a base em que estas negociações estão a ser feitas. Se o Estado, se a Administração Central vai obrigar ou não a um investimento mais imediato, se o investimento é faseado pelo número de anos da cedência ou não. Ainda assim, é meu entender, claro, que a Câmara Municipal não tem disponibilidade de 16 milhões de euros, nem a curto, nem a médio, nem a um prazo mais ou menos alargado, a menos que contraia um novo empréstimo. Depois, o que me parece mais estranho é que o Presidente da Câmara, no fundo, parece, neste processo, parece um ideólogo que vem cantar o amanhã, mas o amanhã não é uma canção. O amanhã vai mesmo acontecer e será real. E a realidade é muito diferente do céu de cor-de-rosa que se pinta. A Câmara não tem, como eu volto a repetir, capacidade para investir 16 milhões de euros a curto e médio prazo na área do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, que é um edifício enorme, num terreno de 6 hectares. As pessoas não fazem a mais pequena ideia do que é as instalações do Instituto da Câmara. E o António Tavares, como sabe, eu conheço profundamente o interior, na totalidade das instalações, fiz alguns eventos lá, fui convidado diversas vezes, inclusivamente pelo penúltimo administrador, o Coronel José Serra, criei alguns eventos internos no Instituto de Odivelas e, portanto, penso que é preciso percebermos do que é que estamos a falar. E então aqui, porque é que eu digo que se canta e que se dá aqui uma imagem cor-de-rosa? Uma das ideias, ainda que o António tenha dito bem, que vai haver, segundo o Presidente, um concurso de ideias, enfim, é limitativo, e fala-se em ou voltar a ocupar o espaço com um estabelecimento de ensino, mas fala-se, por exemplo, instalar a divisão de polícia de Odivelas. Ora bem, aqui dois aspectos. Primeiro, não existe divisão de polícia de Odivelas, terá que ser administrativamente, ou seja, o Ministério da Administração Interna terá que o autorizar, terá que criar... Só um parênteses, havia aquele terreno na Ribeirada, onde era suposto
Aliás, houve cerimónia tipo Primeira Pedra, não é? Onde era suposto ser instalada essa divisão. Nunca veio a acontecer. Uma cerimónia que até acabou por uma entrega de duas viaturas. Duas viaturas que depois da foram marca para o outro. Toyota à PSP que a Câmara pagou. Isso foi nas vésperas das eleições de 2009. Portanto, isso nem quero voltar aí a esse ponto, porque me parece que foi, acima de tudo... Mas não há hipótese de que esse serviço passe a funcionar, digamos, no Mosteiro de Odivelas? Vamos aqui só um bocadinho atrás, isto não tem muito a ver... Ou tem diretamente, é assim. Primeiro, se o António Tavares tiver o cuidado de falar com as direções de polícia ou a direção de polícia, percebe perfeitamente que a divisão de PSP de Odivelas não é grandemente desejada pela PSP. Portanto, dificilmente vai acontecer, mas mesmo que aconteça, é altamente redutor falarmos na instalação da divisão de polícia nas instalações do Mosteiro de Odivelas. É que a dimensão do mosteiro é tão grande, como é grande a necessidade da adaptação que se teria que fazer para que isso pudesse ser assim. Repare, o que nós estamos a falar é de ginásios enormes, de, por exemplo, 2 refeitórios gigantes, de camaratas de grande dimensão, de salas de aulas, de laboratórios, de quartos individuais que as alunas mais velhas, sobretudo do 11º e 12º, já tinham direito, de espaços de uma piscina exterior, de espaços que têm que não servem tal como estão, que têm que ser convertidos. Ou seja, o que eu penso aqui, e que me perdoe o Sr. Presidente da Câmara Municipal, é que antes de nós falarmos ou termos estas ideias, é preciso primeiro conhecer a infraestrutura, saber do que é que nós estamos a falar. Agora, se o António Tavares me disser, não, aquilo é para um estabelecimento de ensino, então eu até vou mais longe, aí é mais ajustado, aí se calhar as obras e o investimento a fazer poderá ser mais curto, e aí até podemos ter uma perspectiva, que seria uma perspectiva interessante para Mas para isso o Conselho. falado, que haja um estabelecimento de ensino ali. Isso é Sim, como o próprio Presidente falou. Exatamente. Mas também é preciso nós termos uma ideia e de pensarmos o futuro. Provavelmente é termos ali algo que tenha, tal como no ICE, que é em Odivelas, que tenha ensino básico, ensino secundário e, eventualmente, 1 ou 2 licenciaturas. Ou seja, e que se crie ali até, inclusivamente, porque há espaço, uma área de investigação que tanto é falada pelos governos, que tanto é badalada pelos autarcas e depois, enfim, se nós olharmos para o contexto português, onde é que nós temos esses centros de investigação? Olha, temos em Oeiras, onde não há universidade, temos em Évora, onde há universidade, sobretudo na física e na astrofísica, temos em Aveiro, em Braga, no Porto, em Coimbra. Ouça, não temos. Odivelas precisa ter uma estratégia, ter um planeamento estratégico, saber o que é que pretende e virar outra vez, ou seja, recondicionar o Instituto de Odivelas para voltar a ser um estabelecimento de ensino, poderá fazer sentido. Como? E então vamos mais longe. Já não é possível retroceder, voltar a ter um Instituto de Odivelas tal como era neste equipamento. Muito bem. Podemos pensar nisto que lhe acabei de dizer. Voltar isto a um centro de ensino mais alargado, com condições mais atuais, modernizado com a investigação, muito bem. Se não for possível isto, que se faça, olha, como? A Pousada dos Loios, tantas que há neste país que foram aproveitados, monumentos destes que foram aproveitados para isso. Já não me choca que o façam, porque era colocar Odivelas, de certa forma, num mapa, até num mapa além fronteiras. Agora, isto carece de planeamento, carece de ter uma ideia concreta e, acima de tudo, carece de uma coisa que eu acho que a Câmara de Odivelas não tem essa competência, que é, tal como foi feito noutros locais, é ir à procura de investidores. Não é investidores no território nacional. Esses são poucos e seguramente não vêm investir no Mosteiro de São Dionísio e São Bernardo. Tenho grandes dúvidas. É procurá-los lá fora. É procurá-los nos centros. Se quisermos um estabelecimento de ensino, vamos a Oxford, vamos a Cambridge, vamos aos Estados Unidos, vamos a instituições que naturalmente e com alguma normalidade investem fora dos países onde estão e que isso é conhecido. E há algumas dessas academias, há alguns, eventualmente, alguns dessas, no fundo, que isto são verdadeiras empresas, essas instituições interessadas em investir. E podemos ir então ir buscar capital. E é por isso que eu volto a dizer, Odivelas não tem um plano. Repara, Odivelas tem um PDM, um plano diretor municipal, que foi aprovado no ano transato. É
como sabe, os novos PDMs vigoram durante 10 anos. As obras que agora dependem da Estratégia Portugal 2020 são as obras que estão no Plano Diretor Municipal. Pergunto, não temos um planeamento estratégico, não temos uma visão. Qual é o futuro? Odivelas continua sem ter um planeamento ao nível da obra estruturante. E, portanto, às vezes faz-me uma questão de perguntar, mas até ao final, que conceito somos nós? Acabamos por ser, e que me perdoem as pessoas, um concelho limítrofe dos próprios concelhos limítrofes da área metropolitana de Lisboa. E eu continuo na minha. Temos centros de decisão que dizem respeito a Odivelas que não estão em Odivelas. O agrupamento de centros de saúde está em Louros, o Hospital de Odivelas está em Louros. Lá de Sacavém. O centro de atendimento personalizado da Segurança Social está em Louros. A Divisão de Polícia está em Louros. Sem sairmos daqui do mosteiro, tinha duas questões. Primeiro, qualquer solução tem que partir do princípio que estamos no centro histórico de Odivelas, que há até requalificação prevista para o centro histórico. Sim, que já se pagou até onde projeto. E já agora, um comentário àquela verba que alguns faz rir de 11 mil euros para a recuperação do túmulo de Dom Dinis, que está no mosteiro. Portanto, estamos a falar do mosteiro. Se calhar faz sentido encerrarmos o assunto por aqui e falar sobre esses 11 mil euros. Olha, essa era a 17ª obra que estava prevista no orçamento do ano passado, nas grandes opções do plano do ano passado, e que era a única obra que era prevista ter começado e ter terminado este ano, que agora vai acabar. A obra nem sequer começou. Aliás, como o António Tavares saberá, eu na penúltima Assembleia Municipal questionei claramente sobre isto e ainda não me foi respondido, que é uma coisa estranha. Depois, também eu questionei como é que com 11 mil euros se fazia um restauro daqueles, sendo certo que as duas instituições mais preeminentes que podem intervir no túmulo foram, há cerca de 5 anos atrás, questionadas por mim para poderem dar uma estimativa orçamental para se poder, portanto, requalificar o túmulo e feita uma análise ao local. Sim, não vou agora pronunciar tecnicamente, porque eu tenho essa explanação técnica que é um pouco extensa, mas os orçamentos mínimos que se tinham na altura eram entre os 85 mil e os 102 mil euros. Ora, a minha questão aqui são duas questões. Primeiro, porquê é que não começou a obra? Porquê é que não acabou? Como é que estavam cabimentados? Ou em que base foram cabimentados apenas 11 mil euros? E do mesmo modo, pergunto já agora, porque estamos aqui nesta fase de clarificar com a gestão ou com a utilização de todo aquele património. Então, a pergunta que eu faço é, os 16 milhões de euros que o município de Odivelas, por assim dizer, oferece à administração central para poder ficar com o edifício, é para pagar, é para investir em que prazo? Em que dependem ou não unicamente das receitas do município ou depende ou se põe um empréstimo, mais um empréstimo bancário. Estas são perguntas tão simples que vale a pena perceber, porque há aqui uma questão. Repare, este ano a execução orçamental é superior àquilo que era previsível por uma razão simples. Aumentou o IMI, que no final, feitas as contas agora ao fim desta segunda prestação, podemos estar a falar num valor de um acréscimo na ordem dos 8%, se até um bocadinho mais. Aumentou o IMT, mas o aumento do IMI é muito por força de todos os municípios de Odivelas que adquiriram casas há 10, 8 e 5 anos, quer na segunda fase da Ribeirada, quer na urbanização das colinas do Cruzeiro. Mas haverá mais alguns, entretanto, mais alguns municípios que vão começar a pagar no próximo ano o IMI, mas isto depois chega a uma determinada altura, a receita fixa-se, porque não há todos os anos este boom de municípios a pagar pela primeira vez os IMIs. Há as aulas que vão sendo aprovadas e o IMI que começa a ser pago. Mas o grande negócio são as aulas. Mas isto poderá não significar tanta receita que permita fazermos de repente e subitamente, fazer crescer um orçamento de 84,7 milhões de euros para 100 milhões ou 110 milhões, como aliás já chegou a haver anteriormente e como o António Tavares sabe. Eu aproveitava o balanço dessa obra dos 11 mil euros. Eu não sei se devo considerar uma obra, se é um exercício de retórica, mas há uma série de obras
que deviam ter começado este ano, 2015. Não começaram. Quer falar um pouco sobre isso? Eu vou só falar de duas, para que as pessoas percebam e para não criar aqui uma coisa muito densa. A primeira obra que me preocupa era uma obra que tinha sensivelmente, eu penso que 200 mil euros cabimentados para 2015, teria 1,5 milhão de euros para 2016 e 500 mil euros para 2017, que era da Escola dos Castanheiros. A Escola dos Castanheiros que devia ter começado em 2015 a sua reabilitação e reconversão e não começou. E isso preocupa-me porque é um estabelecimento de ensino que carece de obra e que é importante na área de influência, e falamos aqui dos nossos jovens e falamos de ensino que é sempre tão badalado, quer por todos os governos, mas é uma bandeira e é uma bandeira município. até particularmente deste município. Portanto, essa é uma das minhas preocupações. A outra, minha maior preocupação, e aqui até poderia perceber que a obra não tivesse começado, porque no município de Odivelas normalmente até é uma coisa, perdoem a expressão, às vezes anda um bocado, as coisas andam ao contrário, anda um motor no carro, anda atrás do carro, começa-se pelo telhado em vez de se começar pelos alicerces. E eu queria dizer com isto o quê? Era previsto ter começado também a requalificação e a reperfilação da Avenida Dom Dinis, que obrigava a um outro trabalho até mais intenso, que era, obrigava a um repensar do mercado de Odivelas. Foi prometido pelo Vice-Presidente. E que carece de uma imediata, não digo intervenção já, mas pelo menos que se pense, carece de um imediato projeto. O que é que se vai fazer daquilo? Foi dito que esta reperfilação, esta requalificação da Avenida Dom Dinis significaria a ausência, portanto, o fim da bomba da gasolina que nós temos, que estaria já a ter negociado com o proprietário ou o concessionário, não sei se é proprietário ou concessionário, essa supressão, e tinha uma vantagem, é que essa reperfilação obrigaria logo, ou seja, a sua início de execução obrigaria também ao tratamento da mesma forma da Avenida dos Bombeiros Voluntários. Ou seja, um dos núcleos centrais da cidade de Odivelas era todo ele, no fundo, no bom sentido, manipulado com o objetivo futuro. São duas vias paralelas e que são muito são estruturantes e ficariam com a uniformidade de sentido de trânsito, aumentando aqui a capacidade pedonal, de estacionamento indiretamente, ou melhor, não aumentaria o estacionamento, mas disciplinaria o estacionamento e criaria, enfim, zonas mais atrativas para aquilo que é a essência do centro de Odivelas, que no fundo são as microempresas, as empresas de economia familiar muito concretizadas no comércio tradicional. E por outro lado, a resolução daquilo que já vem sendo discutido e que já teve várias ideias, já foi várias coisas, que era transformarmos o mercado de Odivelas para algo mais moderno, apelativo e atrativo, querendo para até além aqui um núcleo daquela de serviços. simples venda de produtos e artigos. Ora, se por um lado eu lamento que isto não tenha começado, também acabo por achar estranho que há cerca de um mês foi à Assembleia Municipal para todos aprovarmos, e que teve unanimidade, a tal estratégia do plano de organização do núcleo antigo e do núcleo central da cidade de Odivelas. Ou seja, mais uma vez, primeiro meteu-se num orçamento que foi apresentado há um ano, para as grandes opções do plano de 2015, uma obra de importância vital para o centro da cidade. Mas, a seguir, vem-se com uma ideia mais abrangente para se fazer um tratamento onde esta obra está incluída em toda a zona central da cidade e no centro histórico da cidade. Quer dizer, andamos aqui, isto às vezes dá-me ideia, que para justificarmos estes atrasos, vimos com ideias novas e, portanto, os ciclos e os anos vão mudando, ou melhor, se a nível nacional os governos mudam 2 ou 4 em 4 anos e mudam logo as questões, sobretudo na educação, por exemplo, mudam logo estratégias educativas, não há estabilidade, aqui em Odivelas vai mudando ano para ano, conforme as grandes opções do plano, a ideia e a estratégia do que é o futuro do concelho. Por isso é que eu volto a dizer, a questão de fundo é qual é a estratégia para o que é que nós futuro, queremos? O que é que nós queremos? médio e longo prazo para o concelho de Odivelas. Isto não basta dizer que é concelho. E vamos lá ver, se houve obra nestes 17 anos, se fez alguma coisa, estamos muito longe de ter o ideal, de ter um concelho ideal.
Ora bem, eu queria focar aqui mais alguns pontos e o tempo vai começando a ser ultrapassado, mas há aqui um ponto que pouca gente fala e que valerá a pena comentarmos. Optou-se pelo Chimar, mas houve um processo inicial, estudos, uma série de dinheiro que se gastou e com concorrentes que agora têm que ser indenizados. O que é que o CDS e o Pignatelli pensam sobre isto? Se estas obras, estas pequenas cabimentações para abrir a rúbrica, para abrir obra, estão na área das despesas não definidas, completamente definido está na despesa, e o pagamento de indenizações aos concorrentes do concurso público que foi aberto para a concessão do abastecimento de água e drenagem das águas residuais do concelho de Odivelas, quando o diferendo com a Câmara Municipal de Loures, na altura também do PS, chegou ao rubro e se pensou então, não percebi nunca muito bem se era fazer a partilha ou não, mas ainda sem uma avaliação da ERSAR, avançou-se para a ideia de começar logo um concurso para, enfim, extemporaneamente se poder concessionar, até porque estávamos a cerca de um ano das eleições autárquicas e também não se pensou nisso. O resultado é que acabou por ter que se anular o concurso, porque se chegou a um consenso com a nova administração da Câmara de Loures, que simultaneamente era a administração do SEMAS, e criou-se uma empresa intermunicipal. O resultado desta confusão, tal como nós no mandato anterior fomos alertando, a consequência é sempre negativa. São cerca de 400 mil euros que se terão que pagar de indenização a esses concorrentes. E isto é o que está no orçamento. E aqui um parênteses, mais uma vez lamentar que isto tenha sucedido, mais uma vez lamentar, mas isto é transversal ao país, as pessoas não são responsabilizadas. Quem decide politicamente, porque isto é uma opção política, não é nunca responsabilizado, quer haja prejuízo, e, enfim, só é louvado quando as coisas correm bem. Este é um mau hábito que a democracia portuguesa nos trouxe, é um mau hábito que eu penso mesmo que está na gênese do nosso país, e aqui estamos, posto isto, 400 mil euros que podiam servir para uma obra, podiam servir para reabilitar qualquer coisa, para, enfim, há tanta coisa onde gastar dinheiro, não seria propriamente, aliás, e já há aqui um parênteses, é que estes 400 mil euros não incluem aquilo que se pagou a um gabinete de advogados para tratar deste problema, que se está a pagar, fora as consultorias. Nós estamos aqui a falar de qualquer coisa centenas que se calhar de milhares de euros poderão ultrapassar os 700 ou 800 mil euros num processo que deu em nada. Outra questão que também pode complicar o orçamento é a reposição dos salários dos funcionários públicos, que, de forma, um número arredondado, andará à volta de mais 1,7 milhões. Foi o que nos foi dito. Ou seja, se for para a frente esta iniciativa do atual Governo da Nação em repor os salários à função pública, estamos a falar que a Câmara Municipal vai ter uma despesa nessa matéria de mais 1,7 ou um bocadinho mais de 1,7 milhões de euros. Mas aí é assim, a governação da Câmara Municipal é do PS, acompanhada pelo PSD, que neste Conselho vai dizendo sempre que sim. Sim, apesar de algumas críticas, perdoem-me sorrir, mas temos uma governação do PS, temos um governo do Partido Socialista e, portanto, haverá com certeza um entendimento e haverá também com certeza uma solução para que a Câmara Municipal não sinta tanto esse acréscimo de despesa no ano de 2016. Mais um pequeno apontamento é a Feira da Arroja. Há pouco falámos nos mercados e nas feiras. Aliás, houve um relatório apresentado numa das últimas Assembleias Municipais, em 5 de novembro, parece-me. Esse relatório também é assinado por mim. A Feira da Arroja implicará um investimento de 500 mil euros, é mais 500 mil euros que este orçamento vai ter que suportar. Bom, mas o que é que lhe parece? Parece-me bem, foi uma pressão da Comissão Municipal de Especialidade, foi a resolução do mercado de Canessas, que é um mercado viável, cuja obra não está totalmente concluída e poderá honorar ou custar um pouco mais daquilo que era previsto, mas eu espero que seja concluída. E era exatamente também a reabilitação, ou melhor,
nem a reabilitação, era a reconversão completa do espaço da feira semanal da Arroja, onde se faz a feira semanal aos sábados, na Arroja, que já é uma questão de saúde pública, de salubridade, de condições aos feirantes que pagam as suas taxas para estar ali e, no fundo, dar condições aos municípios que frequentam essa feira aos sábados. E não são só, e é bom que isto fique esclarecido e que fique claro, eu que vou de vez em quando à Arroja e que gosto de ver as feiras, é assim, não é apenas utilizada pelos moradores do bairro. Há pessoas que vêm de freguesias limítrofes e até de fora do concelho para ir fazer compras à Feira da Arroja e que não têm, como o António Tavares sabe, não tem qualquer tipo de condições. Essa promessa feita pela Presidência da Câmara, enfim, espero que se cumpra, tem o meu total apoio e, olha, está a ver, estes tais 400 mil euros que hoje estamos a dar de indemnização às empresas que concorriam, está a ver, tem mesmo, olha, já era mesmo, cabia mesmo nessa rúbrica. 400 mil euros mais as consultorias inerentes a todo aquele processo. Ainda sobrava dinheiro. Sobrava muito dinheiro ainda. E, portanto, nesse ponto de vista, concordo absolutamente. Quero também deixar aqui porque não é tudo mau, o orçamento para a juventude triplicou, ainda que se mantenha pouco mais de 70 mil euros, é bom. Aumentou também a oficina domiciliária, que passa a ter 50 mil euros, positivo, parabéns. Algo que... O IMI familiar, que também dá uma forma. O IMI familiar, eu queria terminar com... Pronto, eu queria terminar, mas posso já também falar nisso. Não, enfim, eu digo como registros positivos, É um registro positivo, mas não é a proposta que o CDS fez. O CDS fez a proposta de, também, tal como era previsto no Orçamento de Estado e na reforma do IRS, as famílias com um filho. Estamos aqui a discutir que a Câmara Municipal, no fundo, vai encaixar, por não ter dado os 10% de redução ou IMI às famílias com um filho, ou seja, a Câmara Municipal de Odivelas entende que famílias com um filho são menos carenciadas. Eu descobri que sou rico. Famílias com 2 ou 3 ou mais filhos, entendeu, no fundo, poupar, ou seja, não perder uma receita na ordem dos 167 mil euros, que era quando custaria a mais. Portanto, estamos aqui a falar, a Câmara vai ter menos receita neste âmbito, na ordem dos 220 mil euros, teria 300 e pico mil euros a menos. É uma opção. Fico contente porque, no fundo, aprovaram ou acabaram por dar execução a pouco mais de meia proposta que o CDS fez na Assembleia Municipal, ainda que tivessem votado contra, mas pronto, isto são as tais coisas da política e da democracia, mas fico contente por isso. Para terminar, fico um bocado apreensivo como é que no apoio municipal às instituições de solidariedade social, ia-lhe perguntar isso, só há 90 mil euros, quando se vão gastar quase tanto no almoço anual, que é o chamado almoço solidário, sénior, e na banda maior. Mas enfim, 50 mil euros para o almoço. Para o almoço e para a atividade da banda maior. A banda maior são mais cerca de 20 e tal mil euros, isto dá um total de quase 80 mil, quando só se vai dar 90 mil euros de apoios municipais durante o ano às instituições de solidariedade social, que são algumas importantes no Conselho, ainda que se possa, enfim, eu posso aceitar isso, até tenho sido proponente disso, se possa fazer um debate também ele sério, se algumas instituições merecem ou não o esforço dos cidadãos em dar mais contribuições para além do que já dá a Segurança Social. Ok, tinha aqui duas questões para terminarmos e uma terceira questão de final, mas comentar em relação aos apoios ao desporto, que a Câmara Municipal fiscaliza periodicamente, mas deveria se calhar fiscalizar mais, não sei qual é a sua opinião, e essa aplicação dos apoios que realiza ao abrigo do PAM a alguns clubes como o CAC, que passaram por algumas e passam por algumas dificuldades. A fiscalização da Câmara, segundo o que me diz o Vice-Presidente, neste momento já é possível a Câmara realizar auditorias. Qual é a opinião do CDS e da sua em particular em relação a isso? Bom, há uma coisa que enfim, eu tenho algumas dúvidas que a jurisprudência o permita, que a autarquia imiscuir-se nas contas internas destas associações. Mas faz sentido, se a autarquia vai dar subsídio. O que faz sentido é, previamente, pedir uma coisa que tem que ser pública, que é
as contas, portanto, a prestação de contas, a última prestação de contas dos clubes, para avaliar se o clube tem ou não condições de que se dê esse apoio. Isso é que faz sentido. Como faz sentido, depois, se dá o dinheiro, essa contribuição, para um projeto, pelo menos dar para um projeto determinado. E depois, exatamente, e depois perceber se a obra ou o projeto está ou não está a ser cumprido. Isso é que eu acho que faz sentido. O que não faz sentido é que muitas vezes estes apoios financeiros acabam por ser apoios para tesouraria das coletividades. Isso é que não faz qualquer tipo de sentido. Ok. Uma palavra muito rápida sobre o Orienta-te, o projeto, o gabinete. E a sua descentralização, sei que tem algumas críticas em relação a esse aspecto da descentralização relativamente à Pontinha Filmeira. O Gabinete Orienta-te, aquilo que nos foi dado ver, e até recentemente pela vereadora que tem o Pelour, a vereadora Mónica Vilarinho, que está a fazer eu penso que um trabalho meritório. O Gabinete Orienta-te é um gabinete muito positivo, tem uma atividade bastante interessante. O que é crítico de forma construtiva, e que penso que até esta crítica é aceite, é que o Gabinete Orienta-te, para ser, no fundo, mais bem aproveitado e para servir mais o Conselho, os jovens do Conselho, carecia de alguma descentralização, sobretudo para a União de Freguesias Pontinha Famões. E porquê? Porque nós sabemos que a mobilidade interna no Conselho, que é um tema que teremos aqui oportunamente, é um problema imenso. É mais fácil chegar ao Campo Grande a partir de Odivelas do que chegar à Pontinha. E depois há aqui uma coisa que é muito mais complicada, que é os custos que estão aqui associados. Ou seja, os jovens que estudam na Pontinha, vivem na Pontinha, para se deslocarem a Odivelas, se tudo correr bem, e apanhar apenas um único transporte, são sensivelmente 4 euros e penso que 4,60 ou 4,80 ida e volta. Isto se apanharem um transporte. Ora bem, e depois temos horas. E depende das horas. Exatamente, temos aqui também dependência das horas. Quanto mais caminhamos para a noite, menos transporte dá. Portanto, chegar à Pontinha e dizer aos jovens que gostavam de ter o apoio do Gabinete Orienta-te, dizer, vão à Casa da Juventude, que é no centro de Odivelas, é um pouco como lhe dizer, ok, cada vez que lá forem são quase 5 euros. Não é? E nós estamos aqui, portanto, a ver uma questão que colide um pouco com o orçamento familiar das famílias de maior dificuldade. Sendo ainda mais certo, e que me perdoem os pontinhenses, a Pontinha é de facto a freguesia área do Concelho de Odivelas com maior incidência de pessoas com maiores dificuldades financeiras. Isso há números, está estudado e é assumido, e portanto podíamos ter um olhar mais atento para essas áreas mais vulneráveis do Concelho. Agora vai para lá a Feira Popular, depois junto. Bem, do lado de Lisboa. Eu sei que o deputado José Maria Pinatelli saiu da Assembleia Municipal e não votou o orçamento. Qual foi a razão política para esse seu abandono, digamos, e não participação na votação? Por um lado foi a forma como estava a ser, não digo conduzida, mas a forma como, sobretudo, alguns deputados do Partido Socialista e mesmo do Executivo pressionavam a mesa da Assembleia e a condução dos trabalhos, não me pareceu a mais ideal, mas acima de tudo saí em silêncio por um protesto que já venho a fazer e que tem a ver com o regimento da Assembleia Municipal. Repare, eu tenho, para que as pessoas percebam, neste período antes da ordem do dia, tenho sempre 3 minutos, como tempo máximo para as minhas intervenções. Tenho depois 3 minutos para cada declaração de voto sobre pontos que vão à votação, nesse período. O mesmo sucede nos períodos da ordem do dia, tenho, como todos os outros partidos, temos 3 minutos para declarações de voto, sendo que eu sou um e os outros partidos são vários, podem multiplicar as declarações de voto por 5, 6 ou mais. Mas depois o caricato desta situação é que eu, nos debates temáticos, ou nas assembleias municipais com debates temáticos, tenho 6 minutos para poder intervir, para além de 5 minutos de apresentação prévia, e nos pontos normais, a partir do segundo ponto,
como por exemplo debater a cedência de um terreno, olha, nem que seja uma doação, tem sempre 2 períodos de 4 minutos, ou seja, tem um total de 8, mais declaração de voto, 3 minutos. O mais incrível, ou aquilo que não é concebível, é que para debater o documento mais importante das câmaras municipais todos os anos, que é a mesma coisa que é o documento mais importante anual do Estado, é o Orçamento Geral do Estado e as grandes opções do plano, são os orçamentos e grandes opções do plano das autarquias, eu tenho apenas 3 minutos, mais outros 3 minutos para uma declaração de voto final. Isso não devia ser equacionado uma alteração ao regimento, eu no que toca, pelo menos ao regimento, no que toca ao orçamento, perdão. Eu quero deixar aqui claro, todos os partidos líderes de bancada intervêm ou na feitura ou nesta remodelação do regimento. Eu não fui, não estive presente, não fui questionado sobre este regimento. Este regimento, neste ponto de vista, enfim, eu não quero adjetivar para não ser mal entendido, mas parece-me de uma tremenda incoerência, de uma falta de sentido, enfim, de sentido de realidade, primeiro, porque, repito, é o documento anual mais importante que é votado pela nas câmaras municipais, como é na Assembleia da República, e pergunto, como é que 3 minutos dão para debater a documentação, que é extensíssima, sobre o orçamento, e depois tenho que perguntar uma coisa que me perdoem, qual é o sentido democrático, o sentido, a avaliação ou o conceito de democracia que as pessoas que rubricaram e aceitaram este regimento têm, e qual é a consideração que a classe política tem pelos partidos menos votados. Sendo certo que o CDS, como o Bloco de Esquerda, foram partidos menos votados no Conselho de Odivelas, cada eleito é um par igual a todos os eleitos. Foram eleitos. Eu sou um eleito igual ao Presidente da Câmara, sou um eleito igual ao Presidente da Assembleia Municipal. A mesma legitimidade, sim. Tenho a mesma legitimidade. E, portanto, a única questão que pergunto é, eu não faço juízes de valor, qual é o conceito de democraticidade deste procedimento, se os senhores deputados das outras bancadas, particularmente do PS, do PSD e da CDU, acham que 3 minutos chegam para debater o orçamento da Câmara Municipal, e se não acham, de facto, surreal, até, enfim, eu não queria dizer ridículo, eu ter para debater, por exemplo, uma cedência de um terreno ou uma doação à Câmara Municipal, se tiver que ir à Assembleia Municipal ou um documento, enfim, mais rápido ou de menos importância em termos de debate, tenho 2 períodos de 4 minutos. E em contrapartida tenho 3 minutos para debater um orçamento. Qual é a lógica? Em relação ao orçamento, era urgente rever o regulamento, porque não faz sentido. Eu, de qualquer maneira, não vou deixar passar uma questão, porque gosto de ser frontal, e essa questão dos tempos foi tão levada ao extremo que o Sr. Deputado Municipal António Ramos se entreteve a cronometrar os tempos e a dar dicas para a mesa. Portanto, já chegámos ao ponto. Eu não me quero pronunciar. Eu sei, eu compreendo, mas eu pronuncio. Eu nem me queria pronunciar sobre porque assisti e filmei. Só há uma questão que me vou querer pronunciar. Se é certo que eu, no debate do orçamento, ultrapassei os meus 3 minutos, tenho a perfeita consciência, até porque fui calmo, lento, a explanar as minhas ideias. Entendi que não havia de estar, até porque tenho problemas, enfim, vocais que são problemas de saúde. Entendi que havia de estar a falar, a correr filo de forma mais tranquila, ultrapassei os 3 minutos, tinha essa convicção. O mesmo não sucedeu, como foi, aliás, está gravado e está anotado em ata. Não gastei o meu tempo no período antes da ordem do dia, fiquei a cerca de meio minuto, sensivelmente, e já tinha o Sr. Deputado António Ramos, que estava à minha frente, na altura, a dizer e a insinuar que eu tinha ultrapassado o tempo e a mandar-me silenciar. Mais uma vez volto a dizer, isto é uma questão de cultura, e isto, seja quem for, isto é uma questão cultural, é uma questão de entendimento democrático, e é uma questão de entendimento de como é que as instituições devem funcionar. Eu não tenho nada, me move contra o Sr. Deputado António Ramos, nem qualquer outro.
Lamento apenas é que o senhor deputado António Ramos, líder de bancada do PS, estivesse, no fundo, a fazer um trabalho que compete à mesa. Mas quem cronometrava era um secretário que era do Partido Socialista, que era coadjuvado por outro secretário também do Partido Socialista e que são pessoas corretíssimas. E a mesa esteve bem, não me cortou a palavra, porque eu nem sequer tinha escutado o meu tempo. E, portanto, e quando esgotei o meu tempo no debate do orçamento, a mesa, a Presidente da Mesa fez o seu papel, chamou-me a atenção e eu pedi até essa legitimidade. Mais lhe quero dizer outra coisa, que é bom que isto fique claro. No período antes da ordem do dia desta Assembleia Municipal, foi pedido, conforme o regimento, que tivesse uma extensão. Ora, eu tinha mais tempo, não é? Portanto, eu não só não esgotei o meu tempo inicial, como ainda fiquei à distância de 2 minutos e meio de ter esgotado. E, portanto, era bom. E isto é extensível a todos os deputados. Que, aliás, eu vou dizer, até aqui à parte, depois das primeiras 2 Assembleias Municipais onde eu intervinha, eu sou dos deputados municipais mais privilegiados. Raramente alguém me interrompe, ninguém me interrompe, mais ou menos a Assembleia mantém-se em silêncio e aí, por aí, até me encontro satisfeito. Não vale a pena vir agora, quando muda a liderança de bancada do Partido Socialista, vir agora um líder novo ter um comportamento diferente. Quero aqui fazer um parênteses, que isso aconteceu, lamentavelmente, pela perca e pelo falecimento de Eduardo Barros, de quem eu tenho saudades, e que era uma pessoa, como o António Tavares sabe muito bem, independentemente às vezes das suas controvérsias, da sua ironia, verdade seja dita, e tenho que lhe fazer justiça, era incapaz de interromper qualquer deputado municipal por uma questão de tempo, ou era incapaz, aliás, nem tinha seguramente paciência, por uma questão cultural, de estar a cronometrar a intervenção de outros deputados municipais. Às vezes interrogamos como é que é possível algumas pessoas chegarem a uma situação de líder. Eu sobre isso não quero... Mas eu tenho a opinião e coloco aqui. Bem, sobre o orçamento acho que estamos falados, se calhar havia mais um ou outro pormenor que poderíamos abordar, mas o tempo já vai alto e vamos ficar por aqui. E o orçamento não se esgota hoje, pois, tem um ano. E vamos ver o que é que do prometido se realiza e as obras que as estavam prometidas. As modificações orçamentais, as alterações orçamentais, que são coisas distintas, que vão acontecendo seguramente ao longo e vamos ver se não tem meses. Consequências o facto de não se executar os 85% do orçamento. Também é um facto para pensarmos. Cá estaremos. Para pensarmos sobre isso. Ok. E ficamos por aqui. Este foi um programa dedicado ao orçamento da Câmara Municipal de Odivelas para 2016 com o José Maria Pignatelli do CDS. Obrigado. Obrigado.